Querem quebrar com 5 Big Techs americanas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os apostos, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar que estão querendo quebrar 5 Big Techs americanas. Vamos entender melhor essa questão aqui no nosso vídeo. Vamos lá! Mas enfim, pessoal, antes de mais nada, sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, é apenas trazendo informação para você, para te ajudar exatamente a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, né? Seu plano 5. Mas enfim, eu vou falar hoje sobre exatamente o que está rolando aí por trás da ideia de quebrar 5 Big Techs americanas, né? Só para esclarecer, né, quais são essas 5 Big Techs, né? Talvez você já tenha ouvido falar do acrônimo FANG. No caso aí a gente está falando da FANG com M, né, que é exatamente porque tem a Microsoft. Na verdade a FANG a gente tem aí, são 5 Big Techs, que é o Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Na verdade é a Alphabet, né? Hoje a gente tem aí a Hold Alphabet, envolvendo também o Google, YouTube e outras empresas aí do grupo. Mas enfim, a ideia, né, eu estava vendo ontem ou anteontem, né, um vídeo lá da Bloomberg Technology, né, se você ainda não acompanha, né, obviamente está em inglês, né, mas se você souber inglês é um conteúdo bem interessante para você acompanhar da Bloomberg. E aí o pessoal estava falando lá, tinha lá um especial que era o Red Lines. Nesse Red Lines estava lá sobre as Big Techs americanas. Então a ideia, né, está rolando aí no governo, né? Quando eu falo governo americano, na verdade é a parte da legislatura, né? Ou seja, é o Congresso, né, os senadores, os congressistas lá, que querem fazer algo em cima dessas Big Techs, né? O que seria esse algo? Quebrá-las, né? E o que significa quebrar? É exatamente separar em empresas menores. Isso aí não é uma novidade lá nos Estados Unidos. Talvez você já tenha ouvido falar da Standard Oil. A Standard Oil foi uma empresa fundada pelo Rockefeller. E o que acontece? Ela cresceu absurdamente, né? Criou um monopólio ali nos Estados Unidos, quase que globalmente, vamos dizer assim, né? Mas principalmente lá nos Estados Unidos. O problema é lá nos Estados Unidos, né? Então esse monopólio lá, eles não gostam, tá? E são senadores tanto democratas quanto republicanos, né? A história da esquerda e direita lá. Não é apenas um lado, são os dois lados. Porque eu estava vendo uma entrevista lá e a senadora falou o seguinte, né? O que acontece? Ela citou até o Adam Smith, que é exatamente o pai do capitalismo moderno, e aí ele fala que, inclusive, que tem que se monitorar essa questão aí do monopólio, né? Tem que lutar contra esse tipo de situação, né? Exatamente porque, né? Em geral, os senadores colocam como um risco, né, com relação às 5 Big Techs que a gente está falando, exatamente com relação ao crescimento muito forte econômico, né? Essas empresas aí, elas estão na casa de trilhões de dólares de market cap, né? Ou seja, está na faixa ou até acima do Brasil, né? Ou seja, o PIB brasileiro não conseguiria comprar aí uma Big Tech americana. Por causa desse crescimento econômico, tem um crescimento social através das mídias sociais, principalmente o Facebook também está no radar forte esses tempos aí, né? E também tem um outro crescimento que eles também levam em consideração, o crescimento político. Então, o crescimento político afeta também isso daí. Então, esse monopólio em torno dessas Big Techs, né, eles estão de olho. Né? A intenção deles, né, teve uma senadora que falou com todas as letras de break up, né, que seria quebrar em empresas menores, assim como aconteceu lá na Standard Oil, lá do Rockefeller. Mas enfim, a gente não tem realmente nesse momento o parecer final, né, dessa história do se vão quebrar ou não vão quebrar essas empresas, mas é importante você entender que está rolando esse tipo de conversa lá nos Estados Unidos. Mas a gente, como sempre, aqui na Symmetry, a gente trata na parte de análise de dados, então vamos dar uma olhadinha aí nesses dados aí dessas Big Techs. E aí, como eu falei, sempre a gente faz análise de dados, aqui a gente tem aí as 5 Big Techs, né? Começando aqui, a gente tem o Google está aqui em azul, tá? Azul mais forte. Em laranja, a gente tem aqui, nesse período aqui de 2012 até agora, né? Quase 10 anos. Tem mais tempo lá para trás, mas eu resolvi mostrar aqui para vocês só esse período. Tem a Amazon em laranja, né? Que apresentou o maior crescimento aí de 1.436% nesse período, é muita coisa, né? E a gente tem também aqui em azul, um azul piscina, né? Apple. A Apple aí também teve um crescimento muito grande. Lembrando, como eu falei, né? Ela tem um market cap que equivale ao próprio PIB brasileiro. Em amarelo a gente tem aí a Microsoft. Então a gente tem as 5 empresas aí. E aí tá faltando uma aqui, né? Faltou o Facebook, né? Deixa eu adicionar aqui o Facebook. Agora sim, né? A gente tem o Facebook ali no meio, né?
Então ali está bem, foi a única que perdeu aqui nessa corrida aqui desde 2012, é 768%, mas é muita coisa ainda, né? E aí, como vocês podem ver, aí, o nível de volatilidade é bem alto, né? Sempre mostra aqui o Portfolio Visualizer, né? Uma maneira de você visualizar rapidamente a questão da volatilidade, né? Sempre quando a gente está falando de volatilidade aqui no nosso plano 5, a gente está associando a risco, né? Existem outros riscos, tá? Mas para a gente aqui, a gente avalia o risco ali em termos dos dados da volatilidade, né? Que está associado ao que a gente chama de desvio padrão das variações anuais aqui de cada um desses ativos. Então eu coloquei nesse portfólio, né, o BND, sempre eu uso como referência, né, o bonds totais lá dos Estados Unidos, o IVV, que é o S&P 500, lembrando que essas Big Techs aí, elas compreendem mais de 20% do próprio S&P 500, tá? E aí em seguida eu tenho o FB, que é o Facebook, a MZN, a Amazon, a APL, Apple, MSFT, Microsoft, e o GOOGL, Google, que é o Google, né? Alphabet, na verdade. O Alphabet tem também as ações preferenciais e não preferenciais. Aqui, no caso, seriam as não preferenciais. Seriam as ordinárias, né? Equivalente. Mas aqui, olhando aqui a fronteira eficiente do Markowitz, né, para quem não conhece essa fronteira eficiente, aqui no eixo X, aqui embaixo, né, existe exatamente o desvio padrão, que é a volatilidade do ativo, volatilidade anual. Então a gente observa aqui o nível de volatilidade das Big Techs, né, estão tudo ali acima de 18%, né, sendo que é a mais volátil, Facebook aí batendo quase 32%, né, mas todas elas são muito voláteis em comparação ao IVV. O IVV está bem aqui embaixo, ó. Volatilidade aqui nesse momento de 13,34%, né? Então chega a ser o dobro da volatilidade do IVV. Então quando você investe em um tipo de ativo como esse, você tem que ter consciência, né, com relação a esse risco. Então você pode pegar uma volatilidade muito grande, né? Se você não está acostumado com esse tipo de emoção, né, de variações no preço, no seu portfólio, né, tome cuidado na hora de adicionar esse tipo de ativos aí na sua carteira. São ativos que têm mais características de crescimento, que é inclusive o que a gente foca bastante aqui na Symmetry, né? A gente desenvolver uma solução para encontrar exatamente ações de crescimento. Mas então, voltando aqui para o Markowitz, então seria essa a disposição. O Markowitz também, ele encontra o portfólio ótimo, considerando esses portfólios aí, considerando esses ativos, né, todos esses, desde o Bonds, IVV e mais as Big Tech. Então ele encontra aqui que, na verdade, um portfólio mais eficiente seria 62% Bonds, 8% FB, que é o Facebook, 2%, quase 3%, 2,5%, né? A Amazon, 26% Microsoft e 0,4% Google. Então essa aí é a fronteira eficiente, aí, no caso, o portfólio otimizado para esses ativos que estão aqui presentes. Só para fim de comparação aqui, simulei um aporte inicial de $100 mil, contribuição de $1.000, rebalanceamento mensal, né, reinvestimento de dividendos também. Coloquei todos eles aqui. O primeiro portfólio em azul é o BND, que é o Bonds Totais lá dos Estados Unidos. Portfólio 2 em vermelho, IVV. E o terceiro portfólio em amarelo, que envolve todas as 5 Big Techs que a gente está falando. Ao visualizar isso aí, né, a gente encontra, olha só, o crescimento absurdo das Big Techs, tá? Por exemplo, aqui com as Big Techs bate mais quase $2 milhões, né? 1 milhão e 700 mil dólares, considerando o aporte inicial e os aportes mensais, né? Que é uma das raízes, inclusive o aporte, que a gente considera, né? E os ativos aí, outra raiz, tempo, paciência, porque paciência, essa volatilidade que vai ter ao longo do período, né? Se você entender aqui isso, o portfólio 3 apresenta um crescimento de 38%, né? O CAGR, né? Mas tem aí volatilidade aí muito maior, né? De 18%, quase 20%, enquanto o portfólio 2, que seria somente VV, em torno de 13%, e o portfólio 1, BND, só bonde, volatilidade baixinha, né, de 3,41%. Aquela história que a gente sempre fala, né? Risco-retorno, né? Está relacionado aqui. Então aqui você verifica realmente isso, né? O crescimento, risco-retorno valeu a pena aqui nessa simulação. Obviamente uma simulação de dados históricos passados, mas a gente tem essa referência para a gente tomar uma decisão futura, né? Não tem como, na verdade, uma decisão presente para ter um retorno futuro, né? Não tem como você simplesmente escolher ativos, deixar a própria sorte, né? Você tem que ter alguma referência, né? Então a referência é histórico passado. Todo mundo usa histórico passado, seja análise técnica, seja análise fundamentalista, e aqui a gente usa na análise quant também históricos passados. E aí, em termos de crescimento, a gente vê aqui o crescimento muito maior em amarelo, né, que em amarelo exatamente o portfólio 3, com as Big Techs, né, tem um retorno sempre muito maior que todos os outros daí também, tá?
Aqui ele pegou desde 2013, né, que é mais ou menos o período que eu mostrei aqui no TradingView, né. Em termos de dividendos, como você pode ver, não é uma pagadora de dividendos tão forte como o IVV, né. Muitas vezes, inclusive, perdeu para o próprio bonde totais, né. BND aqui, no caso, na verdade, agora, somente em 2021 que está ganhando, né, em termos de dividendos. O resto ali sempre perdeu, né, até para o bondes. Bondes, para quem não conhece, bondes são exatamente os títulos públicos, né, seriam os equivalentes ao Tesouro Direto aqui do Brasil, né? Então o foco lá é pagamento de juros. Então por isso que ele recebe bastante aqui em comparação aos outros ativos aqui no caso das Big Techs, né? Big Tech sempre tem aquela questão do crescimento, né? Por exemplo, a Amazon nunca pagou dividendos, né? A Apple começou a pagar dividendos muito tempo depois, né? Mesma coisa Microsoft, mesma coisa Google também não paga, né? Então fica com esse foco mais em crescimento, essas Big Techs, tá? Agora, em um determinado momento, elas podem pagar dividendos. Certo, pessoal? Então, mas é isso aí que eu queria falar hoje sobre essas 5 Big Techs, né? Essa notícia aí dessa possibilidade, não é certeza, obviamente, de que vão quebrar essas empresas. Vai ter ainda muita história aí pela frente, né? Obviamente, as Big Techs não querem, né? Elas dizem sempre que elas se autorregulam, né? Para controlar exatamente algumas coisas que poderiam ser polêmicas, né? Que poderia estar fazendo esse jogo do monopólio aí muito perigoso. Mas enfim, ela se defende mais ou menos dessa forma. Mas os congressistas americanos ali, eles estão de olho nessas 5 Big Techs. Se elas vão ser quebradas, aí a gente vai ver essa história. É bom sempre a gente entender, acompanhar o mercado exatamente para entender que onde você está pisando, né? Ações, estoques, né? Fundos imobiliários, REITs ou ETFs, todos eles têm um risco, tem volatilidade associada a cada um deles. Então, há certos ativos, como por exemplo as techs, né, principalmente as techs americanas e as techs aqui no Brasil também, apesar de que a gente tem poucas empresas de tecnologia aqui na bolsa da B3, mas ainda temos algumas coisinhas aí, tá? Tem que entender que alguns setores são mais voláteis que outros. Então é isso que a gente faz aqui no nosso Plano 5, traz informações para ajudar você a investir melhor, certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo que também quer construir o portfólio de investimentos aí, uma carteira para a liberdade financeira, usando, quem sabe, a nossa solução, a solução Quant. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.